Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Na aula de hoje irei tratar sobre o seguinte tópico. Só passar aqui para isso. Equações paramétricas da reta e posições relativas entre a reta e o sistema de coordenadas, tá ok? Porque através da equação da reta, ela pode me dizer, ou eu posso obter a posição relativa entre a reta e o sistema de coordenadas, que nós veremos aí durante a aula, ok? Então, para os elementos para descrever uma reta no espaço, eu preciso ter ao menos duas informações, tá? Eu preciso de um ponto e de uma direção. Essa direção é dada pelo que a gente chama de vetor diretor. Esse vetor diretor, ele tem que apontar uma direção. Então, portanto, este vetor diretor, ele não pode ser o vetor nulo. Ou seja, o vetor diretor, este vetor tem que ter ao menos uma das coordenadas diferentes de zero, porque necessariamente esse vetor, o nome fala diretor, então ele tem que apontar uma direção. Então, se eu tenho um ponto e um vetor diretor, esses dois elementos me descrevem podem me descrever uma reta no espaço, né? Ou pelo menos dois pontos, porque através de dois pontos eu consigo ter o vetor diretor. Então, assim, então como que a gente utiliza esses dois elementos para descrever uma reta? Bem, se um ponto P estiver na reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V, então o vetor de origem A extremidade B, ele tem que se colinear com o vetor V. Isso significa que os dois vetores têm que ter a mesma direção. Tá ok? Então, é como mostra aí o gráfico. Então, o gráfico aqui é uma reta que tem a direção do vetor V e que passa pelo ponto A. Então, se eu fizer o vetor de origem A extremidade P, a gente vê visualmente que esses dois vetores eles estão numa mesma direção, tá? Para um ponto estar sobre a reta, esses dois vetores eles têm que ser colineares, tá? O que pode mudar aqui, obviamente, que para cada ponto eu vou ter um tamanho diferente para esse vetor. Eu posso ter um ponto mais para cá, daí a direção desse vetor vai ser inversa do sentido, quer dizer, o sentido desse vetor vai ser inverso a esse, mas a direção tem que ser a mesma, para que o ponto esteja aqui, tá? A direção tem que ser a mesma, pode mudar o tamanho e o sentido do vetor, né, em comparação a esse aqui. Bem, se os dois vetores têm a mesma direção, tem que ser válida, tem que existir um número real, tal que este vetor aqui é um escalar vezes o vetor V. Então, a partir dessa equação, eu chego nessa aqui, que é chamada a equação vetorial da reta. Então, a partir da equação vetorial da reta, que eu vou utilizar para chegar nas equações paramétricas. O ponto P, ele pode estar associado ao vetor de origem O, que o ponto O é o ponto que a gente utiliza para descrever a origem do sistema, né? Então, esse vetor cuja origem do vetor coincide com a origem do sistema, extremidade P, ele pode estar associado ao ponto P aqui, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de a equação vetorial da reta. Baseado nessa equação vetorial, eu obtenho as equações paramétricas, tá? Então, aqui o ponto P tem coordenadas x, y, z. O ponto A tem coordenadas x1, y1 e z1. E o vetor V, o vetor diretor, tem coordenadas A, B e C. Então, na verdade, trata-se da mesma equação, só que escrito de uma maneira mais detalhada, né?
Se você ver, na verdade trata-se da mesma equação. Aqui você tem o ponto P, o ponto A e o vetor diretor V. Então o ponto P tendo coordenadas x, y, z, o ponto A tendo coordenadas x1, y1, z1 e o vetor V tendo coordenadas A, B e C. Então se eu descrever essa relação coordenada a coordenada, 1 a 1, eu chego nas equações paramétricas. Bem, por que é chamado de paramétricas? Porque cada valor de x, y, z está em função de t. Para cada ponto de t, eu tenho um valor particular para x, y, z. Portanto, quando t varia no conjunto dos números reais, essas equações aqui, em conjunto, me descreve no espaço uma reta. Então, essas aqui são chamadas equações paramétricas da reta, que é uma maneira de você representar uma reta no espaço. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. Você tem como coordenadas do ponto 1, 2, menos 3 e coordenadas do vetor diretor 2, 1 e 5. Lembrando que a equação vetorial é P igual a A mais T vezes V. Então, as coordenadas do ponto P é x, y, z. As coordenadas do ponto A é 1, 2, menos 3. E as coordenadas do vetor V é 2, 1 e 5. Aqueles valores que aparecem sempre na frente do parâmetro t. Então, sempre na frente do parâmetro t, você vai ter as coordenadas do vetor diretor da reta. E os termos independentes aqui serão as componentes ou coordenadas do ponto A. Então, em conjunto, essas três equações me descrevem no espaço uma reta, quando o t varia no conjunto dos números reais. Tá? Tenho aqui um outro exemplo, aqui eu tenho dois pontos, então para obter o vetor diretor, basta eu pegar, por exemplo, o vetor AB. Lembrando que as representações, as equações que descrevem retas, elas não são únicas, porque eu tenho infinitos vetores diretores e infinitos pontos que eu posso escolher. Tá? Então, esse aqui é um vetor diretor da reta. Por exemplo, você tem dois pontos, o vetor AB a direção da reta é um vetor diretor. Bem, para calcular as coordenadas desse vetor, de origem a extremidade B, você faz extremidade menos origem, coordenada a coordenada. Então, aqui fica 2 menos 1, menos 3, 0, 2, menos 3, que está assim. Então, aqui são as coordenadas baseado na equação paramétrica. Aqui são as coordenadas do ponto P, aqui as coordenadas do ponto A e aqui as coordenadas do vetor V na frente do parâmetro t. Então, seguindo o mesmo modelo, eu chego aqui, Então, as coordenadas do ponto A é 1, 0, menos 3. Como a segunda coordenada desse ponto é 0, você quiser colocar, pode colocar. Se não quiser omitir, nesse caso, pode omitir. E os números que aparecem na frente dos parâmetros t são justamente as coordenadas do vetor diretor. Tá? Aqui as posições relativas das retas. Então, para eu determinar a posição relativa dessa reta em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, que é o sistema que a gente está utilizando aqui, lembrando que esse sistema, o sistema cartesiano no espaço, tem três eixos, o x, y, z, eixos que são ortogonais 2 a 2. Então, aqui, vamos admitir que então, as coordenadas do vetor aqui, ABC, tem que ser diferentes do vetor novo. Então, quando apenas uma das coordenadas do vetor aqui é igual a 0, quando apenas uma coordenada do vetor diretor é igual a 0, a reta vai ser paralela ao plano coordenado. E é bem fácil identificar. Quando a primeira coordenada é 0, então ela é paralela ao plano YZ. Quando a segunda coordenada é 0, é paralelo a XZ. E assim por diante, tá? E para ser paralela a um eixo, as duas componentes têm que ser 0.
Então, se o teu vetor diretor tiver como componente zero o B e o C, e só o A diferente de zero, então essa reta vai ser paralela a x. Se tiver a primeira e a terceira componente iguais a zero e a segunda diferente de zero, paralela a y, e assim por diante. Bem, quando as três coordenadas forem diferentes de zero, a tua reta ela vai ser oblíqua aos três planos, ou seja, essa reta ela vai interceptar tanto o plano XY, o XZ e o YZ em um ponto. Então, a seguir, vamos sair aqui um pouco do PowerPoint e vamos lá no GeoGebra para ver em detalhes isso, né, para ter essa noção geométrica aí, que eu estou descrevendo aqui no PowerPoint. Então, eu vou lá no... Aqui eu já deixei o meu exemplo mais ou menos pronto, tá? Então, aqui você tem uma reta, tá? Eu não coloquei essa equação, eu vou colocar agora essa equação dessa reta aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para cá, eu vou só colocar a equação da reta aqui. É só selecionar o objeto aqui. Não, tem que baixar um pouco aqui. Isso. Aí. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte. Só um pouco. Vamos continuar. Aí. Deixar tudo no mesmo estilo. Então tá, a equação... essa aqui é a equação paramétrica, tá? Só que está escrito uma forma um pouco diferente. De vez ele usar o t aqui, ele está usando o parâmetro lambda, mas está fazendo o papel do t aqui. Esse aqui são as coordenadas do ponto e essas aqui são as coordenadas do vetor diretor. Quero só ver. Não, eu vou deixar assim, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Então aqui a gente vê que as coordenadas do vetor diretor, as três coordenadas são diferentes de zero. Então a primeira coordenada é 1, a segunda também é 1 e a terceira é 1. As três coordenadas diferentes de zero. Então vamos olhar aqui e eu vou mostrar para vocês assim, que essa reta vai interceptar os três planos coordenados. Então, o primeiro plano aqui que a gente vai colocar é o plano x igual a zero, que é o plano formado pelo eixo y e pelo eixo z. Então, se a gente rotacionar aqui, se vocês observarem, esse plano aqui, ó, ele está sendo interceptado por um ponto dessa reta. Então a gente diz que essa reta aqui é oblíqua a esse plano. Tá ok? Vamos pegar um outro plano aqui. Vamos apagar esse e vamos pegar agora o plano y igual a zero, que é o plano formado pelos eixos x e z. Tá? Formado pelo plano x e z, y igual a zero. Se vocês repararem também, essa reta também intercepta o plano xz, né? Posso até colocar os dois aqui, os dois planos, ó, e está interceptando os dois, tá? Está interceptando os dois. Então aqui essa reta está interceptando o plano xz. E finalmente essa reta intercepta o plano xy, ou o plano z igual a zero. Então, se você reparar aqui, ó. Então, quando as três coordenadas são diferentes de zero, a gente observa que essa reta, ela intercepta
ambos os intercepta todos os planos coordenados, tá ok? Eu acho, tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora esse vetor e vamos zerar uma das coordenadas. Eu vou apagar isso aqui antes. Isso, apaguei o plano. Vamos só. Isso. Então agora, se vocês observarem, o vetor, a primeira coordenada do vetor diretor é 0. Então essa reta está contida num plano paralelo a YZ, que é, ou seja, como aqui é 0, a primeira coordenada sempre vai ser 4. Então o x aqui sempre vai ser 4. Portanto, esta reta está nesse plano aqui. Se vocês... Está nesse plano aqui, ó. Ela está inteiramente contida. Então, as coordenadas do vetor diretor me descrevem a posição relativa da reta em relação aos eixos coordenados, tá? Se vocês observarem, ó, esses dois planos são paralelos e a reta está contida no plano x igual a 4. Então, como uma das componentes é 0, a reta é paralela a um plano coordenado. Tá? Então aqui está um exemplo. Então agora vamos parar com isso, com este exemplo, né? Então vamos apagar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a primeira coordenada, vamos fazer de volta igual a 1 e vamos anular a segunda componente. Agora eu vou pegar, se eu anulei a segunda componente, agora esta reta é paralela ao plano formado pelo eixo x e pelo eixo z. Se a gente olhar para a equação paramétrica da reta, o valor do y sempre será igual a 4, porque ela não depende mais do parâmetro t. Então, essa reta aqui, tá, então o y é sempre 4. Então essa reta aqui, ó, ela está inteiramente contida no plano y igual a 4, se a gente observar. Vamos pegar a reta y formada pelo eixo x e pelo eixo z, né? Pronto. Se vocês repararem, essa reta está inteiramente contida na reta y igual a 4, esses dois planos são paralelos e aquela reta está inteiramente contida naquele plano ali. Então, o que acontece? Quando esta segunda componente é 0, esta reta é paralela ao plano XZ. Tá? Então, os valores das componentes me descrevem a posição relativa da reta em relação ao sistema de coordenadas. Por exemplo, aqui no caso, quando tem uma componente igual a 0, ela é paralela a algum plano coordenado. Vamos parar aqui, de girar isso aqui, eu acho que já está bem claro este exemplo. Vamos para um próximo, né? Então aqui, vamos voltar aqui, aqui vai ser igual a 1. E agora, vou apagar esses dois planos, esse plano aqui, e eu vou zerar a terceira componente. Isso, vou zerar a terceira componente. Vamos pegar, então, como eu zerei a terceira componente, se vocês observarem, o valor do z sempre é 2 agora. Porque ela não depende mais do valor de t, né? No caso aqui está representado por lambda, né? Então, ela não depende mais do lambda aqui, ou do parâmetro, né? Porque a terceira componente agora sempre vai ser igual a essa constante aqui, igual a 2.
Portanto, essa reta vai estar no plano Z igual a 2, que é paralelo ao plano formado pelos eixos X e Y. Então, vocês podem observar aqui na figura o que realmente está acontecendo. Ó, tem os dois planos aqui, ó. E esses dois planos, eles são paralelos. E a reta aqui, que tem a terceira componente igual a zero, ela está inteiramente contida no plano Z igual a 2, né? Então, essa reta, como ela não intercepta o plano XY, esta reta é paralela a este plano. Então, quando eu falo em paralelismo, significa que os conjuntos são disjuntos. Nesse caso, esta reta ela não intercepta o plano XY, porque a sua terceira coordenada é zero. Então, acho que essas figuras tornou bem claro este resultado, né? Que a gente pode observar aqui e verificamos aqui geometricamente com o auxílio do GeoGebra. Tá ok, pessoal? Ainda está faltando o caso em que duas componentes é igual a zero. Então, eu vou apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos zerar a segunda componente. Ó. Se vocês observarem, aqui nesse caso, a reta ficou paralela ao eixo X. Tá? Ela está paralela ao eixo X. Por quê? Pois a primeira componente é diferente de zero. Então, quando duas componentes do vetor diretor são iguais a zero, ela é paralela a algum eixo coordenado. Se for a primeira, é paralela a x. Vamos mudar isso aqui agora. Vamos deixar só a última componente diferente de zero, pode ser em meio. Vamos zerar de cima aqui. É isso. E vamos rodar aqui. Ó, vamos parar aqui. Aí. Se vocês observarem agora, as duas primeiras componentes é igual a zero e a última componente é 1,5, um valor diferente de zero. E a reta agora é paralela ao eixo Z, representado pelo eixo azul. Tá ok? Então, sempre quando uma das duas componentes são iguais a zero e apenas uma é diferente de zero, a reta é paralela a um dos eixos. Se for a terceira coordenada, é paralela ao eixo Z. Se for em relação à segunda coordenada, é paralela ao eixo Y, representado em verde. E só a primeira coordenada diferente de zero, então é paralela ao eixo em vermelho, que é o eixo X. Então, por essa aula é isso. Agradeço a sua visualização. Tá? Se você tem algum comentário a fazer, por favor, faça alguma descrição, faça algum comentário. Se tem alguma observação, crítica, elogios. Se gostou, dê um like e te espero na próxima aula. Tá? Então, por enquanto é isso. Até mais.